legislação está muito presente. E a importância dele é extraordinária. Alguém que é divorciado? Não, você na década de 70 para 80, divórcio não existia no Brasil. Quando meus pais começaram a namorar, aliás, meu pai era desquitado. Lembra disso? Não existia divórcio. Porque era uma ideia de que você casava com pessoas que, numa ideia tradicional, religiosa, casamento para o resto da vida. O princípio do direito à felicidade era muito presente em direito de família. O direito de família no moderno, atual, século XXI, está muito ligado à busca da felicidade. E aí a redefinição do que é a família. Numa ideia tradicional de casamento, não permitia divórcio. Por quê? Porque era uma obrigação se continuar com aquela pessoa para sempre. Se eu vou botar a felicidade no topo, eu vou se permitir então divórcio. Pergunta, alguém aqui acha que não deveria existir divórcio? Quem que está divorciado? Está satisfeito que está divorciado? Uma cabeça de femoral, sim. Alguns ainda não, imagina, não sei, mas de forma geral, que bom ter essa permissão, onde a gente pode fazer isso. É uma evolução do direito. Permitir, então, que a pessoa se defina como família e defina o que vai ser essencial para a sua vida. Permitir o divórcio, e aí, esse foi um ponto, né? Esse foi um dos starts dessa ideia para o futuro, e aí que no nosso tema, permitir, então, novos conceitos de família. Vou falar sobre o Estatuto da Família daqui a pouco. Como eu falei, essa questão não está positivada ainda no direito à felicidade, pelo menos não de forma geral, mas é pacífico, o STF entende isso de forma pacífica e vai estar muito presente, como eu falei, em reuniões afetivas, vou falar daqui a pouco sobre isso. Fechando essa primeira parte, vamos entrar então na parte que eu acho bem interessante, para a gente começar a perceber a aplicação disso prática. Eu estou trazendo vários momentos do direito, vários momentos em que a gente vai perceber essa aplicação dos princípios, alterando a legislação, alterando a vida prática dos cidadãos. Começo com uma situação, só comentando com vocês. Parece até retrógrado, né? Mas pelo menos mais antes tarde que nunca. Primeira legislação brasileira que realmente deu uma proteção, uma previsão real sobre relações entre pessoas do mesmo sexo, foi com a Lei Maria da Penha. Eu fui pesquisar isso, eu fiquei surpresa. Mas é a primeira vez que se pensou nisso. Obviamente não é uma lei focada em questões LGBT, mas quando ela vai definir o que é violência, o que vai ser protegido por essa lei, ela fala no inciso terceiro, do artigo 5º, em qualquer relação íntima de afeto. E na prática, na aplicação desse inciso, se incluiu aí a relação íntima de afeto entre duas mulheres. Então, uma mulher pode sofrer violência doméstica da sua parceira, da sua esposa. Entrando aí nos casais homossexuais. Isso é uma curiosidade mesmo. Eu vou seguir uma linha mais ou menos cronológica aqui, várias questões diferentes. Vamos então falar um pouco sobre cirurgia de mudança de sexo, que o Rogério também vai se aprofundar um pouco mais. E eu até um pouco propositalmente comecei com as questões mais difíceis. Qual é o certo? Homossexualismo ou homossexualidade? Homossexualidade? Com certeza? Por quê? Exatamente. De forma geral, na portuguesa, na ideia científica, esse sufixo ismo significa uma doença, basicamente. Sem querer fazer nenhuma apologia capitalismo ou socialismo. Mas se usar o termo homossexualismo, em 77 a OMS classificava como doença psicológica. É engraçado, né? Eu consigo ver assim, e sem nenhum julgamento, eu consigo ver de forma muito fácil imaginar, década de 70, alguém vendo homossexualismo como realmente uma doença, uma desfiguração,
absurdo que veio na sua mente, o seu crescimento, uma coisa assim. Isso aqui está longe de ser realidade, gente. Assim, relações entre pessoas do mesmo sexo existem desde antes de Jesus Cristo. E é muito natural. Os debates de sala de aula, e é muito engraçado perceber como tem muita gente que ainda acha que isso é opção sexual, né? Vamos, pelo menos agora que eu estou nessa palestra, estou dando conhecimento sobre o tema, vamos evitar falar um pouco a ideia de opção sexual, ninguém opta por isso. Você imagina, será que uma pessoa transexual optou por não se identificar com o corpo que nasceu? Se alguém acha, de verdade, assim, falando bem direto, alguém de graça vai achar legal se olhar no espelho e não se identificar? Imagina a violência que é você, digamos, você nasceu mulher, mas se identifica como homem, se de verdade é um homem. Como é que deve ser olhar no espelho, ver seus seios, ver toda a sua genitália, se que aquilo não é você? Todo dia no espelho ver isso, todo dia no espelho ver isso. Quando acorda, que violência que deve ser, que tristeza profunda que deve ser. A população gay, você acha que alguém opta por sofrer tanto preconceito? Por tanta dificuldade para precisar casar, precisar ter filho? Ninguém opta por isso. Muito bem, voltando aqui então, naturalmente a questão da identidade sexual poderia ser uma doença, uma questão natural que nasce em você. Eu vou nem entrar aqui em discussão sobre se é genético, se é comportamental, faz. Isso caiu com o tempo, em 90, foi retirada a ideia de orientação sexual como uma doença, graças a Deus que bom. Contudo, a OMS, olha aqui embaixo, gente, ainda entende transexualidade como doença mental. Acho surreal. Surreal, como para mim não faz sentido imaginar uma situação dessa. Como que vai ser doença, gente? É curável? Vou conseguir curar a ideia da pessoa não se entender no seu corpo? Pensa de verdade, o quanto sofre a população LGBT. Alguém quer sofrimento na vida já é difícil pra caramba, gente. Ainda mais no Brasil, muita desigualdade social. Por que eu vou querer incluir mais uma dificuldade no bolso? Pelo amor de Deus. Eu quero realmente falar um pouco mais sobre isso, mas a questão é que tem quase benefício disso. Olha que situação interessante, é quase um buraco na legislação aqui. Partindo do ponto que transexualidade é doença. Temos no Brasil o SUS. O SUS obriga que o poder público ofereça tratamento para qualquer tipo de doença. Se transexualidade é doença, o Ministério da Saúde prevê, dentro do SUS, a possibilidade da cirurgia de mudança de sexo. Loucura, mas é quase visualizar um benefício indireto dessa atrocidade pela Organização Mundial da Saúde. O que acontece? Não vou entrar mais sobre isso, que tem muito mais autoridade para falar sobre isso. Beleza. 2010 teve uma situação de adoção por casais homoafetivos. Sobre esse tema, galera. Isso é possível, mas ainda não está muito determinado na legislação. O que tem sido mais comum são julgados, principalmente pela STJ, permitindo essa adoção para alguns casais. Alguns julgamentos são mais célebres. Esse 2010 foi o primeiro, e não era nem de permitir uma nova adoção, estava mantendo uma adoção que já existia. 2015 de novo, já caiu no STF, continuou uma situação mantendo uma adoção que já existia. É possível, mas ainda tem muito a se ganhar nesse meio. Ainda tem muita barreira burocrática nessa adoção. Tema muito mais interessante, o uso de nome social. Faz o termo nome social. Aqui, uma diferença muito grande aqui, de novo, como eu falei, a população trans tem algumas demandas que se diferem das outras. Eu sou cisgênero, então eu não tenho problema com o fato de eu ser Bruno, eu ser menino, eu feliz assim. Então, eu quero um vestido de Bruno, eu vou reconhecer e ser feliz assim. A população trans não tem esse problema, perdão, tem um problema com isso. Por quê? Porque o nome de batismo deles
não é o nome de verdade. Se você percebe que você é trans, ou se você percebe que você não é aquele corpo que foi te dado, você percebe que o seu nome não é seu nome de batismo. Digamos, se eu fosse trans, eu percebi que o meu nome não é Bruno, não fosse Flávia. Como é que você tem a vida se continuasse me chamando de Bruno? O que eu ia responder? É tão interessante essa ideia, gente. Para o trans, cada momento, no meu caso, se eu fosse trans, cada momento que me chamasse de Bruno, ia doer um pouquinho. Se acostuma, você vive, você finge que não viu, mas cada vez, aquela pancada fria, eu queria sofrer isso, queria ser chamado por isso. A população trans, ainda mais adolescente da escola, sofre a maior evasão escolar que existe. Porque parece bobeira, mas cada vez que você ouve na chamada o seu nome de batismo, você sofre um pouco mais. Cada vez que pedem para vir, digamos, o Bruno buscar a prova dele, e vem uma pessoa que você vê a imagem de uma mulher, e toda a sala ridiculariza, você sofre um pouco mais. Gente, é desesperador, é emocionante pensar o quanto a população sofre. Vou aproveitar para fazer um comentário um pouco sobre a questão de educação, que eu falei sobre isso. Já ouviram falar sobre questões de projetos de educação, de escola, de aumentar conhecimento em escolas, desde muito pequenas, sobre a questão trans. O próprio colégio do segundo, agora recentemente, alterou os termos, ele tinha mais aluno e aluna, aluno X no final. Parece bobeira isso, né? Tá protegendo, gente, isso não vai influenciar nenhuma criança a mudar a sua identidade pessoal. Mas isso vai garantir que a criança, que de fato um dia vai se identificar como trans, não sofra isso desde criança. Não tenha desde criança a ideia de que o comportamento dela deve ser diferente. Presta atenção como é importante isso. Perceber que eu deveria então estar já determinando um comportamento específico de uma população ou de outra. Isso de verdade, o que é coisa de menino e coisa de menina, sabe? Tem um vídeo na internet muito interessante de uma organização que juntou várias pessoas de diferentes idades, diferentes sexos, pediu, você pode, por favor, lutar com a menina? Pode correr com a menina? Like a girl. Ia correr com a menina, lutar com a menina, fazer uma coisa bem pescarada. Exceto as meninas jovens. As menininhas jovens, em forma de correr com a menina, ela corria de verdade. Em forma de lutar com a menina, ela fazia o punho, mais. Porque ela não tinha sofrido ainda a ideia, a imagem de que mulher é mais fraca. Embora as mulheres mais velhas fizessem isso. Estereótipo de gênero. Um veneno ao ser combatido. Por isso é importante desde criança já perceber que a gente não tem que fazer uma forçação de barra entre os sexos. Muito bem, seguindo aqui. Então, o nome social, de forma geral, na administração pública, é permitido, obrigado o nome social, se a pessoa se requisitar. Se o cara achar a identificação, a entrada, a sua carteira, o pessoal deve permitir que você use o seu nome social. Não faz sentido, digamos, uma pessoa aqui como homem, mas não carteirinha Flávia. Bem, eu digo. O Estado de Rio fez a mesma coisa, o município fez a mesma coisa, mas não há nenhuma norma que obrigue a iniciativa privada a fazer isso. Não há norma que obrigue que, por exemplo, empresas, escolas ainda respeitem essa situação. Levanto duas situações interessantes recentes. O Enem permitiu que você colocasse nome social, você deve colocar seu nome de batismo, óbvio, na inscrição, mas você pode colocar nome social também. E agora a OAB está em fase de discutir o uso de nome social na carteira. A própria Missuan já teve momentos de alunos trans que permitiu que usassem em chamada seu nome social também, graças a Deus. Mas não falta muito nessa linha. Dois pontos aqui rápidos para entrar. A questão de inclusão em imposto de renda, que está permitido, de parceiros. Mesma coisa em previdenciários.
pessoas do sexo oposto estão em termos de casais. Chegamos então à questão do casamento. Vamos lá, gente. Essa questão do casamento de pessoas do mesmo sexo aconteceu em 3 fases, 3 momentos diferentes. Primeiro momento, o julgamento de uma ADI e uma VPF estão sendo julgadas no STF. Tem uma aluno de Constitucional 2 aqui que eu escrevi aqui, a VPF. Mas, de forma geral, foi reconhecida a união estável homoafetiva com os mesmos direitos da união estável heteroafetiva. Começou com a união estável na situação. Depois, o STJ reconheceu, uma vez que eu permito a união estável com pessoas do mesmo sexo, deve permitir então o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso, em teoria, resolveria a situação. Contudo, os cartórios não estavam efetivando a união, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Por isso, o CNJ, a Conselho Nacional de Justiça, emitiu uma resolução obrigando o cartório a celebrar esses casamentos. Só um comentário muito rápido, gente. Eu estou falando de casamento civil, tá? Casamento civil e casamento religioso são coisas completamente diferentes. Usam o mesmo termo, casamento, que eu acho que é um pouco não prático, estar casamento nos 2 termos. Você muitas vezes celebra alguma coisa, casamento religioso, que já dá valor para o casamento civil aí, mas são coisas separadas. E aqui eu não estou falando momento algum de obrigar casamento religioso. Cada religião tem a sua. Existe religião que permite casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 2006, iniciou no Rio de Janeiro a Igreja Cristã Contemporânea, que recebe pessoas do mesmo sexo. Papa Francisco já falou que ele está aberto à população gay, embora não tenha casamento, e aí não preciso discutir se deveria permitir ou não essa questão da igreja fora da minha área. Sobre a questão recente do Estatuto da Família, só um comentário importante, gente, lembrar que essa questão volta a ser discutida no Congresso. Isso já deu uma melhorada do Estatuto. Antigamente, ele inclusive excluía, uma questão muito complicada, excluía famílias de pai solteiro. A redação já foi alterada, permite então o pai solteiro como ideia de família, mas ainda não inclui a população do mesmo sexo. Isso não foi aprovado, ele foi aprovado por uma comissão, a plenária da Câmara ainda vai votar. Entendo. Agora avise, está correndo. Ela vai correr rápido. Essa vergonha interna da Câmara é melhor que ninguém. Então, é preciso que a população não esteja dentro. Isso se manifesta, é necessário. Forças Armadas, lembrando que não há nenhum tipo de impedimento para Forças Armadas ter um membro que seja gay ou trans, não tem impedimento legal, tem impedimento somente para atos de libertinagem, e aí que faz, se é hétero ou homo. Agora, isso é um papel. Na prática a gente sabe que não é assim. Na prática a gente sabe que se tem uma pessoa do exército, da marinha, da náutica, que seja gay, ou pior ainda, que seja trans, uma alta chance de ter problema. Mês passado, tivemos uma notícia que uma mulher trans nasceu homem, então teve que fazer o serviço militar obrigatório, foi lá para a dispensa no momento do alistamento militar obrigatório, e o pessoal dos militares foram extremamente educados com ela, receberam muito bem, falaram assim, quer servir, beleza, só que teve vídeo disso, foi ridicularizado, passou na internet, não sei. Fecho com uma questão complicada, que a gente vai lembrar no futuro: doação de sangue. Tecnicamente, essa portaria de 2004 deveria ser revista, não foi revista ainda, não permite doação de sexo de pessoas que já fizeram, de homens que já fizeram sexo com homens no último ano. Não alimenta uma coisa dessa, gente? Como? Explica como. Com tanta necessidade de sangue, doação de sangue no país, no mundo, não vou receber sangue de parte da população. Era essa, Maria? Torta. Pois é, isso faz sentido uma coisa dessa. Eu tenho um amigo que ele é militar, e militares que você doa sangue, você tem um dia de folga, e ele doava sangue todo mês. Ele falava, quem que doa sangue sabe que eles fazem um questionário bem vazio sobre sua privacidade na hora de doar sangue. E ele, tudo que tinha de pergunta, o que você já fez na vida,
já fez sexo por dinheiro, já não sei o que, já usou drogas, isso aqui. Tudo ele respondia sim. Por quê? Porque você entrava nos grupos de risco e eles checavam o seu sangue para mais tipos de doenças. Mas isso não quer dizer que vão usar seu sangue. Alguns locais até recebem doação de sangue de pessoas do sexo, mas não é o que diz a norma. A norma diz que, engraçado, a norma diz que você pode até receber o sangue de pessoas do sexo, mas você deve incinerá-la depois. Cadê o sentido disso? Acho que fechei a parte jurídica. A parte de criminalização, gente, realmente o Rogério vai poder falar muito melhor do que eu. Cláudio, como é que vocês tempo? Pode falar com não, Cláudio. Bom, você terminou, né? Não sei, você quer se não, seu tempo acabou. E agora tem que dar a vez para o convidado. Gente, espera aí. Porque assim, senão não vai ficar muito tarde para ele tem as perguntas. Eu dou umas perguntas já esse pedaço de criminalização, gente, o Rogério tem uma formação de direito penal também, para poder explorar muito mais do que eu. Os projetos de lei que já passaram, a ADO, que já existe. Eu só queria fazer um breve comentário sobre isso. Conclua. Estou voltando. Espera. Só falar justamente sobre o crime de ódio, gente. Só para lembrar isso muito rápido. Essa ideia, entender por que a criminalização nesse caso merece uma atenção especial. Porque a gente deve reportar qualquer tipo de crime de ódio. Qualquer tipo de o que eu fiz depois. Depois eu não sei o que vai acontecer. Maravilha. Justamente, a ideia de que a gente deve proibir de qualquer forma um crime direcionado a um grupo específico. Eu não estou falando do crime em relação a uma pessoa específica, mas perceber que se eu vejo, digamos, um negro, e por ele ser, por fato de ser negro, eu acho que ele merece ser tratado de forma negativa, ou seja, merece uma violência específica em cima dele, é um crime de ódio. Se eu vejo um judeu e acho que o simples fato de ser judeu, não é nem aquela pessoa específica, por ser judeu, por estar com os ortodoxos, o cabelinho roladinho, com kippah, merece uma violência específica, é um crime de ódio. E a legislação, de forma geral, sempre foi agindo de forma a proibir isso. Isso vai estar presente, a gente perceber que, gente, discriminação é muito tipo. Pode ser por racismo, por homofobia, xenofobia, não sei se xenofobia é com isso, que preconceito contra a pessoa que é de outro país, ou muito comum, inclusive no Rio de Janeiro, bairrismo, se não é daqui mesmo bairro, você sofre uma exclusão, doença religiosa, deficiente, também para idosos, todo tipo de manifestação é óbvia, a gente não pode permitir no Brasil. A lei do racismo veio para proibir essa tipo de atividade. Racismo foi estendido, começou com racismo, mas foi estendido no Código Penal, a nossa Constituição, no artigo 3º também fala sobre isso, não permitir nenhum tipo de atividade preconceituosa, mas tem muita coisa ainda em relação à população LGBT. Gente, por enquanto, já gostei do meu tempo, já paciência de vocês. Passo a palavra para o Rogério. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Rogério. O professor já tinha falado, apresentado tudo mais, mas sobre a minha trajetória acadêmica, mas especificamente sobre o tema, eu já trabalhei lá na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que fica ali na Central do Brasil e especificamente tem um programa chamado Programa Risco-Homofobia. Esse programa de Risco-Homofobia, que é inovador no estado de Janeiro, eu fui advogado no centro de referência, centro de referência de Niterói, e também centro de referência do estado do
centro, que pega toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Essa trajetória e essa experiência que eu tive especificamente nessa área tem possibilitado algumas coisas e falar sobre o tema. Não que seja especialista, mas uma das coisas que eu gosto quando eu vejo uma palestra sobre o tema, especificamente sobre o direito, que todo mundo fala, tem que dar direitos e tudo mais, etc. Só que eu digo, bem, o que eu posso falar de diferente? O que eu gosto de mudar e de fazer alguma coisa, de tornar a parada interativa, diferente. Eu, especificamente, tenho toda a minha formação na área do direito, estou fazendo filosofia no último período, e toda a minha trajetória vem de uma área criminal. Então, o que eu vou apresentar hoje, algumas vezes de forma geral, ou enfim, a forma que bem entender, é que todas as áreas eu vou trazer um pouquinho, na verdade, a maioria eu vou trazer sempre para a criminalidade. Trazer a questão penal, trazer a questão dos crimes, trazer a questão do porquê, sempre em razão do crime. Pois bem, são 3 pontos hoje que eu vou falar: criminalização, nome social e processo. Especificamente no primeiro tema, e antes de entrar qualquer questão sobre criminalidade, com certeza eu acho que vocês já viram esse biscoito, que se chama biscoito sexual. O nome não é muito agradável, o nome não é muito pode até ser um pouquinho constrangedor, mas o nome vem exatamente da tradução americana. Ginger. Só que, traduzindo bonitinho, não é biscoito sexual, beleza, todo mundo chama de biscoito sexual, vamos continuar chamando de biscoito sexual. Os problemas, e assim, tem milhões, assim, pode parecer que 3